Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre análise de vigas sob flexão reta, parte 2, diagramas de esforços cortante e de momento fletor. Os diagramas de força cortante e momento fletor são ferramentas analíticas usadas em conjunção com a análise estrutural determinando os valores de força, cisalhamento e momento fletor em um determinado ponto de um elemento estrutural como uma viga. O diagrama de esforço cortante é um gráfico que define a intensidade da força desse cisalhamento para qualquer ponto do elemento, corpo ou viga. O diagrama de momento fletor representa a soma algébrica dos momentos relativas à seção YX, contidas no eixo da peça, gerados por cargas aplicadas transversalmente ao eixo longitudinal, é o eixo de maior comprimento, produzindo esforços que tendem a curvar o eixo longitudinal, provocando tensões normais de tração e compressão na estrutura. Exemplo 1. Vamos calcular a carga resultante deste carregamento distribuído. Então, calculando a área do retângulo, teremos o valor da carga resultante. Então, a base do retângulo é 13 metros e a altura 1 kN por metro. Então, eu tenho aí uma carga resultante de 13 kN. Vamos calcular as forças de reação em A e em B. Então, no ponto A, eu tenho duas, como o apoio A é de segundo gênero, nós teremos duas forças de reação. E como o apoio B é de primeiro gênero, teremos uma força de reação. Então, no ponto A eu tenho horizontal e vertical, e no ponto B eu tenho a força vertical. Por isso, devemos fazer o somatório das forças horizontais, verticais e momentos. Somatório das forças horizontais só tem 1, então AX é igual a 0. Somatório das forças verticais, eu tenho AY positivo, BY positivo para cima e 13 kN negativo sentido para baixo. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Eu não consigo resolver essa equação sem saber pelo menos o valor de uma delas. Por isso eu calculo aí, Então, aí, como a força resultante da carga distribuída se encontra no centro da barra, não é preciso fazer o cálculo somatório dos momentos. Então, eu tenho aqui uma simetria. Se eu não tivesse simetria, eu ia ter que fazer o cálculo somatório dos momentos. Então, tanto a y como BY têm o mesmo valor. Ok? Então, a y é 6,5 kN e BY também 6,5 kN. Vamos fazer um corte na estrutura. Ok? Eu optei por fazer do lado esquerdo. Então, para o corte 1 aí, a distância D vai variar de 0 a 13 metros. Esses são os esforços que aparecem na viga, onde todos serão positivos. O esforço cortante, o esforço normal. Okay? Então, o esforço cortante é V, o esforço normal é N e o momento aí, eu chamei de M. Ok? Então, todos são positivos. Então, se o meu esforço cortante é positivo para baixo, a minha força de reação para cima será negativa, que é o sentido oposto. Minha força normal, o meu esforço normal à direita é positivo, qualquer esforço à esquerda é negativo, sentido anti-horário positivo, qualquer sentido horário será negativo. Se fosse trabalhar com o lado direito da estrutura, os esforços ficariam do lado oposto, ok? Teremos a distância D entre A e os esforços, que eu já falei que ela varia de 0 a 13, Vamos calcular a força concentrada. Então, a altura aí é 1 kN por metro, a distância é D. Tá vendo? Então, a base, que é a distância. Então, nós temos aí a força concentrada de D. D vezes 1 dá D kN. Pronto. Vamos calcular o somatório das forças em X, em Y e momentos.
Lembrando que as forças verticais para baixo são positivas. Então tem aí V positiva, D positiva e menos 6,5 kN negativo igual a zero. Eu tenho aí uma equação com duas variáveis. Eu tenho que descobrir pelo menos o valor de uma. E para isso, né? Lembrando que o intervalo varia, né, de 0 a 13. Né? Então eu posso substituir aí o D. Primeiro eu vou substituir o D por zero. Eu terei V igual a 6,5. Depois eu substituo o D por 13. Aí eu terei V igual a menos 6,5. Ok? O somatório das forças na horizontal, N é igual a zero, só tem N. Momento agora, né, em C1. Sempre escolhemos o ponto que tem maior concentração de forças. Então nós vamos escolher aí, né, o ponto que eu chamei de C1 aqui. NV não gera um momento, ok? Porque a distância é zero. A força D é sentido anti-horário, então é positivo. Ok? Então vai ficar M mais D vezes D2, que é a distância. Né? Se o vão é D, a metade é D2. Né? E vezes D vezes 6,5. Perdão, menos 6,5, tá? Vezes D, que é a distância. Menos 6,5 é a força de reação no ponto A. Então, eu tenho aí M mais D2 sobre 2, menos 6,5D. Isso é uma função do segundo grau, ok? Então, M é igual a menos D2 sobre 2, mais 6,5 vezes D. Agora, vamos substituir, né? Lembrando aí, o valor de V quando D é igual a zero. O valor de D de V quando D é igual a 13. E agora vamos ver o valor de M para... sim. Então, a derivada, né, da função aí sempre vai ser igual a V. Né? E derivando aí essa função, eu acho aí, né, a função V. Perdão, a função de V está em função de D. Ok? Então está correto. Então vamos lá, substituindo para D igual a zero, M vai ser igual a zero. E para D igual a 13, M também é igual a zero. Lembrando que a função quadrática é uma concavidade, é uma parábola, né, que tem uma concavidade. Como o A aqui é negativo, na função quadrática a concavidade é voltada para baixo, mas aqui é o inverso. Né? Quando nós formos fazer o diagrama, a concavidade vai ser voltada para cima, ok? É o inverso. Então, nesse M, né, logo, né, como é uma função quadrática, nós temos aí uma parábola. Agora vamos encontrar o momento máximo da parábola. Né? Então, para D igual a 6,5, que é o meio da vírgula, né, nós teremos aí o momento máximo, que é 21,125, ok? Que é o momento máximo da parábola. Agora iremos fazer os diagramas. Então, nós temos aí o diagrama de esforço normal. Né? Ele é uma constante N igual a zero. Então, para D igual a zero, N igual a zero, então nós temos aí, né, para D igual a 13, N também é igual a zero. Então, o diagrama aí do esforço normal é a própria, né, a própria barra, a própria viga. Agora vamos fazer o diagrama de esforço cortante. Né? Lembrando, no diagrama de esforço cortante, os valores positivos eu marco para cima, os valores negativos eu marco para baixo. Então, para D igual a zero, V é igual a 6,5. Tá aí. E para D igual a 13, V vai ser igual a menos 6,5. Na realidade, são coordenadas, né? Onde a viga é o eixo horizontal, né? E aqui eu tenho aí a marcação do eixo vertical. Ok? Agora vamos fazer aí uma linha ligando os dois pontos. Né? A parte de cima é positiva, a parte de baixo é negativa da figura. E nós temos aí o diagrama de esforço cortante. Agora vamos fazer o diagrama de momento fletor.
Então é o contrário, né? Os valores negativos eu marco acima, os positivos eu marco abaixo. Para D igual a zero, M igual a zero. Está aí o meu ponto. Para D igual a 13, M também é igual a zero. Está aí meu ponto. E para D igual a 6,5, M igual a 21,125. Okay? Então aí eu tenho uma parábola. Né? Lembrando, né? A concavidade é invertida. Né? Quando A é negativo, a concavidade aqui no diagrama será voltada para cima. Não é igual a função quadrática. Aí eu tenho o meu diagrama de momento fletor. Sabendo que, né, M igual a menos D2 sobre 2 mais 6,5D seria uma parábola com concavidade voltada para baixo, mas para a representação desse diagrama sempre consideramos o inverso. Para o coeficiente do termo de segundo grau, teremos, quando positiva, a concavidade será voltada para baixo. Quando negativa, a concavidade será voltada para cima. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.